Fernando, a gente vem mostrando aqui alguns grupos ainda em Lages, principalmente, ali que continuam fazendo festas. Muitas, né? Festas clandestinas, né? E a Essa Pugliese, semana hein? Pois é. É a Pugliese, é blogueira. Pois é, a blogueira, digital influencer que ficou comentada, né? Foi um assunto muito comentado nas redes sociais por conta de um encontro que ela fez na casa dela com meia dúzia de convidados, foi o que ela disse, né? Mas qual o real perigo disso, né? De continuar fazendo encontros? Aí você diz, poxa, mas aquela minha amiga não tá com coronavírus, então ela pode vir aqui em casa. Será? E aí, exatamente, será, gente, né? Porque muitos jovens, como a gente tem mostrado, são assintomáticos. Eu vou conversar agora com o Dr. Walter Araújo, ele é infectologista e vai trazer pra gente essa real situação de fazer encontros, fazer jantares nessa época de pandemia. Dr. Walter, qual o perigo disso? Boa tarde para você. Boa tarde. Olha, o perigo gira em torno das recomendações de não fazermos aglomerações. Então, por exemplo, os alemães estabeleceram 2 pessoas no máximo andando juntos. Os americanos chegaram a 10. Outros países estabeleceram um limite de 5 pessoas por encontro. Mas tudo isso deveria ter a proteção da distância, do uso de máscara por ambas as pessoas que estão, por todas as pessoas que estão nesse encontro, pela lavagem das mãos, por deixar sapatos fora. Tem uma série de variáveis que vão poder levar a infecções ou não. Eventualmente, você bota 10 pessoas numa sala e como nenhuma tinha infecção, nem sintomática nem assintomática, não vai passar nada para o outro. Mas, como regra geral, a gente não deve se encontrar nesses tempos, ou se encontrar em ambientes abertos, distantes, com máscaras, essas coisas todas, entendeu? Sobre o transporte público, né? Hoje saiu o decreto de que... Doutor Walter, o senhor está me ouvindo? Oi. Está me ouvindo, né? Estou te ouvindo. Eu vou aproveitar que a gente está conversando para te fazer uma outra pergunta, porque hoje saiu o decreto de que não tem previsão de voltar ao transporte público aqui em Santa Catarina e Florianópolis. Agora eu te pergunto, qual o real perigo, né, de você juntar? Porque as pessoas precisam do transporte público para trabalhar, mas existe o perigo por trás disso. Qual é essa situação, o real perigo do transporte público voltar a funcionar agora? Olha, o transporte, quando eles colocam uma série de atividades e fazem um grau de transmissibilidade, o transporte público é colocado lá em cima, no topo da transmissão, porque você geralmente coloca dentro de um ônibus, de um metrô, muita gente próxima, e isso facilita. Então, eles recomendam que se você puder fazer transporte público pela metade, recebendo a metade das pessoas que habitualmente ele receberia, e todas essas pessoas usando máscaras, e essas pessoas, enquanto estiverem dentro do transporte público, não tocarem a mão no rosto, e após saírem do transporte, imediatamente desinfectarem a mão com água, sabão ou com álcool, começa a diminuir. Mas a gente sabe que isso no mundo real é meio complicado. Ou seja, transporte público é uma coisa perigosa, viu? Mas é difícil, você não vai passar 4, 5 meses sem transporte público mínimo nenhum. Apesar que os chineses foram rígidos nisso e só circulava quem precisava, quem era essencial, área de saúde, quem ia comprar alimentos, etc. e tal. É complicado o transporte público, viu? Tá certo, doutor Walter Araújo, infectologista, conversando ao vivo com a gente aqui no SBT Meio Dia. Obrigada pela sua participação aí, pelo seu ponto de vista sobre essas questões. Obrigado, eu que agradeço. Tá certo, Fernando, você viu só? Então o transporte público fica nessa aí, né? Do perigo de você juntar muita gente, mas e aí, né? Quanto tempo o comércio vai ficar afetado, as pessoas, enfim, sem esse transporte? E essas pequenas aglomerações em casa também. Em casa? O risco.